Colossenses capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Nós iremos ver o seguinte tema em cima desse texto. Tantos temas poderiam ser sugeridos, mas vejamos esse texto com o seguinte tema: a luta de Paulo pela igreja. Nós vamos entender isso e nós vamos ver o que é que isso importa para nós. O que é que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você. A luta de Paulo pela igreja. O que acontece antes desses versículos que eu acabei de ler para os irmãos? Acontece que no capítulo anterior, Paulo mostrou o propósito do seu ministério. Paulo ele vai descrever o propósito do seu ministério e mostrar que o seu ministério ele era acompanhado de sofrimentos. E que esse sofrimento era uma maneira dele sofrer como Cristo sofreu, para estabelecer o princípio da igreja, o evangelho. O princípio da igreja é o evangelho. Assim, quando Cristo morre na cruz, ele é levado à sepultura e ele ressuscita, está estabelecido o evangelho, a obra de Jesus, aquilo que ele fez por nós, a sua pessoa, o Filho de Deus, morto, crucificado e ressurreto ao terceiro dia. E aí está estabelecido o princípio que é o evangelho, e aí ele vai falar que ele sofre para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça, para que a igreja avance. Há muitos sentidos no que ele disse, no seu propósito de ministério. Para que aquilo que Deus deixou oculto desde os tempos passados, que foi manifestado, se torne conhecido. A pessoa de Jesus e sua obra. A pessoa de Jesus e a sua missão de Messias, de Cristo. A sua morte e ressurreição. Aquilo que é a razão da nossa fé. Cristo morto e ressurreto. Essa é a razão da nossa fé. Nós cremos no Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós. E essa é a sabedoria de Deus, e esse é o mistério de Deus revelado aos homens, inclusive aos gentios. Por isso Paulo entendia que ele era ministro dos gentios, porque esse foi o seu chamado para pregar aos gentios. E aqui existe uma razão porque Paulo escreve essa carta aos Colossenses, que era principalmente para ajudar aquela igreja e igrejas vizinhas que estavam sendo atacadas por uma heresia que jamais foi vista em qualquer outro lugar. Jamais foi vista em qualquer outro lugar. Por isso foi chamada de a heresia dos Colossenses, porque era uma mistura de vários pensamentos da época. Não somente envolvia questões cristãs, mas também judaicas, questões gregas, romanas, enfim, e pagãs. Mas vejamos que após ele mostrar o seu propósito de ministério, que é aquilo que foi revelado por Deus, ser conhecido, que é o mistério que foi Deus manifestando Cristo Jesus, para que ele fosse o Salvador do mundo. Ele vai falar sobre a sua luta
pela igreja, né? Após ele falar sobre o seu ministério. E nós vimos isso sobre o seguinte tema, né? O trabalho de Paulo pela igreja. Mas como é a luta de Paulo pela igreja? Nós podemos perceber da seguinte maneira. No verso 1 ao 3, nós podemos ver que a luta de Paulo pela igreja é para que eles fossem fortalecidos. Para que eles fossem fortalecidos. Então, esse não somente era a luta de Paulo, não somente era a luta de Paulo, mas eu posso dizer sim, com toda certeza, que essa é a luta de toda liderança. Né? E se não é, deveria ser. Se não é, deveria ser. A luta de toda liderança é fortalecer os crentes. Fortalecer os crentes. E aí Paulo, ele vai falar isso nos versos 1, 2 e 3. Ele fala, gostaria, pois que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Então veja, ele coloca aqui um presente contínuo, né? Não somente ele lutou e já passou, mas ele está ainda lutando. Ele começou e ainda está lutando. Que luta é essa? Né? Certamente uma luta espiritual. Longe de nós pensarmos que Paulo estava brigando, batendo boca, discutindo. Isso aqui é uma luta espiritual. Isso aqui é uma batalha espiritual. E Paulo quer que eles saibam o que ele está fazendo. Ele está lutando por eles. Ele está orando. Está praticamente, nós podemos dizer que isso aqui é luta de oração. Tá? De oração. Paulo quer que eles saibam que Paulo, mesmo distante, ele está intercedendo por eles. Nós sabemos que ele está em luta pela igreja de Cristo. Em oração, justamente porque o verso 5 mostra que ele não está presente. Não está lá defendendo eles, consolando eles, mas Paulo está longe. Paulo está longe e está intercedendo por eles. E aí, eles não somente por vós, não é? Vem lutando por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Isso aqui é muito importante. Veja, o que está acontecendo com Paulo? Paulo, ele está intercedendo, Paulo está orando. Paulo está falando com Deus a respeito da luta dos irmãos. As dificuldades que os irmãos estão enfrentando. E não somente por aqueles que ele conhecia, mas também aqueles que nunca sequer viram ele. Nem sequer viram ele. Mas ele estava intercedendo por eles. Então nós podemos perceber a importância da oração. Nós podemos perceber a importância da oração, porque, sabe, lugares onde nós não chegamos, nossas orações chegam. Sabe, na missão Portas Abertas, não sei se vocês conhecem, eu espero que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer, procurem. Missão Portas Abertas. Eu vi uma vez um pedido de oração. E ele disse, nos ajudem financeiramente, nos ajudem com alimentação, nos ajudem com roupas, mas principalmente com oração, porque a oração chega primeiro. Então, países onde o cristianismo é oprimido, países onde o cristão sofre, países onde ser crente é motivo de sofrimento, de perseguição, de tortura, de prisão e tudo mais. Então, eles pedem mais oração. Eles pedem mais oração. E sabe, se você interceder por irmãos que você nem sequer conhece, não é uma oração vazia. Nós não poderíamos dizer que Paulo está fazendo orações vazias. Paulo não está fazendo orações vazias. É importante quando nós sabemos os motivos das orações. Sabe quando tem pessoas que dizem assim, ora por mim, e o que está acontecendo? Quais são as suas lutas? Não, só ora por mim. Respeita, não vai insistir, ninguém precisa insistir. Ninguém tem a obrigação de ir abrir o coração com você. Mas veja, e quando são pessoas que nem sequer nos viram, e nem sequer nós vimos,
não são orações vazias, não são orações vazias. Nós precisamos entender isso. Que toda oração, ela é acolhida por Deus. Certo? Toda oração ela é acolhida por Deus. Toda oração ela chega a Deus. Toda oração ela chega a Deus. Nós temos algumas razões porque as orações não chegam a Deus. Temos. Há razões porque as orações não chegam lá. Mas nós precisamos entender isso. Se estamos falando com Deus, é com Deus que estamos falando. E se o nosso objetivo é que Deus nos ouça, e se nós estamos falando com Ele sinceramente, e se estamos falando com Ele abertamente, sem nada esconder diante dEle, como quem estamos diante de um espelho, se estamos falando com Deus como se estivéssemos diante de um espelho, face a face, isso é importante. Isso é importante para a gente considerar. Paulo só, não me viram face a face, mas eu intercedo por eles. Eu estou lutando por eles. É esse sentido, estou lutando por eles. É luta de intercessão. E ele vai dizer o propósito. Ele fala para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E esse, antes de nós terminarmos esse versículo, vejamos aqui. O propósito, para que o coração dele seja confortado. Aqui, coração confortado. A melhor maneira de entendermos isso aqui do conforto é o fortalecimento. Fortalecimento. A expressão grega aqui pode trazer realmente esse sentido de que esse conforto não é simplesmente se sentir em paz, mas é algo que fortalece. Nós vamos ver esse sentido de fortalecimento, mesmo que a nossa tradução traga conforto do que como recebeu paz, nós vamos ver esse fortalecimento ao longo do texto. De que esse conforto é de quem superou. É de quem foi fortalecido. E aí fala, vinculado juntamente em amor. E eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Fortalecido, forte convicção. Sabe, o conforto que os nossos corações recebem é a instrução divina. É quando nós entendemos os princípios de Deus. É quando nós ouvimos uma palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus e é isso. Essa é a chave. É isso que eu estava precisando ouvir. Não que eu gostaria que eu ouvisse, mas era isso que eu estava precisando ouvir para a coisa mudar na nossa cabeça e o nosso coração ser fortalecido. E diante das dificuldades nós superarmos. E a dificuldade dos colossenses e laodicenses, que eram regiões próximas, inclusive também Hierápolis, eram as três mais próximas umas das outras ali. Você pode ver lá no mapa, o Novo Testamento, o mundo do Novo Testamento. Você encontra aí ou no meio da sua Bíblia ou lá no final. E era esse o propósito de Paulo, da intercessão. Ele não estava presente, mas ele estava lutando. É uma batalha espiritual. Nós precisamos discernir isso. A vida cristã é uma batalha espiritual. Nós vamos ver Paulo falar essas coisas em outros lugares, que não é contra o espírito nem a carne. Sabe, não é contra os homens. Desculpa, contra carne e sangue, ele disse. Então nós precisamos entender isso. Que a questão toda de Paulo, em sua luta,
pela igreja é para que eles sejam fortalecidos. E o que ele estava fazendo era intercedendo. Tirar tempo para falar com Deus é muito importante. Falar com Deus durante o dia a dia é importante também. Mas vejam, intercessão. O quanto Paulo estava convicto de que a intercessão seria um meio pelo qual a igreja seria fortalecida. E aí ele fala, eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Veja, o que era que precisava ser fortalecido neles? O que mais precisa ser fortalecido em nós? O entendimento. Não julgue que você já aprendeu. Quem vai nos dizer que nós aprendemos o que nós devíamos aprender é Deus. Enquanto isso, nós continuamos o quê? Sendo ensinados, discernindo. E quantas vezes nós não somos pegos naquilo que já sabíamos, mas houve na nossa consciência uma falta de convicção. E é justamente esse o enfraquecimento da fé. É quando as nossas convicções elas são abaladas. A dúvida reina no coração. A incerteza reina no coração. Nós não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Podemos ser confundidos por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. E que esse era o caso deles. Eles estavam sendo desestabilizados. Eles já não estavam sabendo se realmente era aquilo o cristianismo, se era realmente aquilo a fé em Cristo. Se era simplesmente confiar em Jesus, se precisava fazer algo a mais. Ou se era somente confiar em Jesus, se render a Ele, entregar a vida a Ele, crer nele, confiar nele e tudo vai dar certo. Porque é uma forte convicção da esperança no nome de Cristo. Paulo disse, não, estou lutando por vocês com esse propósito. Para que a riqueza da forte convicção, do entendimento, tome de conta de vocês. E ele constrói chamando de riqueza. Onde é que está a riqueza? Dessa forte convicção. Que preenche o nosso entendimento. Que tem que preencher o nosso entendimento. Que a nossa mente, nossa consciência precisa ser tomada. Para que a gente não viva de forma desbandada. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Fulano disse, mas Beltrano também disse que era isso. Mas nós precisamos conhecer, discernir, entender e sermos fortalecidos nisso. De tal maneira que quando outra palavra vem, nós, não, isso aí não vem das Escrituras. Isso aí não vem dos princípios de Cristo. Isso aí não vem dos princípios dos apóstolos. Os apóstolos não ensinaram isso. Isso não vem das Escrituras. E aí, veja, a riqueza qual é? Ele fala para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é a riqueza do fortalecimento do nosso entendimento. É a pessoa de Jesus. Quanto menos conhecemos sobre Jesus e sobre o que Ele fez por nós, mais fácil nós estamos indo embora do entendimento, esquecendo. Mais fácil somos enganados, mais fácil nós nos perdemos, mais fácil nós não damos importância às coisas de Deus, mais facilmente nós vamos perdendo tudo, interesse, vontade, não sabemos mais o propósito de nossas vidas,
Cristo é o propósito, Cristo é a nossa riqueza. A riqueza que vai fortalecer a convicção do nosso entendimento é a pessoa de Cristo, porque Ele é o mistério de Deus revelado a nós. Ele fala que é para compreender isso. É isso que nós precisamos compreender. A convicção do entendimento será fortalecida no compreender. No compreender o mistério de Deus, que já foi revelado. É um mistério, mas já foi revelado. Algo totalmente diferente daquilo que era a heresia dos colossenses, que estava sendo dito, né, nos seus dias, que era um mistério, mas era para roubá-los. Era para enganá-los. Era um mistério oculto do qual eles não conheciam, não seriam conhecedores desse mistério. Porque o mistério da heresia dos colossenses era para mantê-los longe de Cristo. Então, era um mistério que não seria revelado a eles. Mas aqui Paulo vai falar do mistério que não foi ocultado mais, mas um mistério que Deus já revelou e que precisa ser conhecido. E o mistério de Deus revelado, que antes estava oculto, é Cristo, a pessoa do seu Filho. E como estava oculto? Estava oculto com forma de promessa. Promessa. Deus prometeu, o Pai prometeu que enviaria o Messias, o Cristo, o Salvador. Ele veio. Esse é o mistério de Deus revelado. E ele diz no verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ocultos. Querem ter a verdadeira sabedoria, querem ter o verdadeiro conhecimento, está em Jesus. Está em Jesus. É sabedoria, conhecimento, não é aquilo que quem conhece Sofia? Sofia. Né? Eu conheço duas Sofias, né? Duas Sofias, eu conheço duas. Sofia, sabedoria é uma palavra grega, né? Para se referir à sabedoria. Tem outra para conhecimento, né? Gnose, né? Que eram princípios também da heresia dos colossenses. Aquilo que para eles era um mistério para enganar a igreja de Cristo. Era sabedoria, era conhecimento, mas que eles não iriam conhecer, porque eles não iriam revelar. Era para enganá-los, para conquistá-los. É como dizer assim, olha, você conhece isso, eu tenho uma coisa que você não conhece. Você precisa vir para cá para você conhecer. Aí não lhe conta. Diz, não, vem para cá. Essa era a heresia dos colossenses. Era um conjunto de entendimentos dos quais ia confundir o povo de Deus e enganá-los. E que não quero ter o trabalho de entrar nesses pormenores. Mas vejamos. Paulo fala que é para eles serem fortalecidos. A luta de Paulo é para que eles sejam fortalecidos. Eles não sejam confundidos. Eles não sejam enganados. Mas eles estejam alicerçados, firmados, convictos de que eles não precisam de nada a mais, nem de ninguém a mais do que a pessoa de Jesus e os seus ensinos, seus princípios que ele já estabeleceu. Uma outra coisa que nós podemos perceber na luta de Paulo pela igreja, do verso 4 ao 5, é que a luta de Paulo é para que ninguém engane eles. Para que ninguém engane eles. Eu poderia dizer também, para que ninguém engane vocês. Para que ninguém engane nós. Verso 4 ao 5, ele diz: assim digo, ou seja, assim venham falando, essas coisas eu estou falando para vocês. O que eu estou dizendo é para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. E aqui, ninguém vos engane, não somente sejam enganados por aqueles falsos mestres que estavam se infiltrando
como qualquer outro. Nós não seremos confundidos. Nós não seremos enganados. Se nós seguirmos as orientações das quais Paulo está deixando aqui para nós. O Evangelho é simples. E ele é profundo. Ele não é somente... O Evangelho não... Preste atenção. O Evangelho não é somente a sua entrada na fé e seu relacionamento com Deus. O Evangelho deve ser tudo na sua vida. É não somente a base do seu sustento, mas é tudo para você. Não é somente onde você se firma, mas é o que direciona toda a sua vida. Jesus e o que Ele fez por você. Jesus e os seus ensinamentos. Esse é o grande tesouro de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos desconfiar disso. Nós não podemos duvidar disso. Esse é o tesouro de Deus. Revelado a nós. E nós não podemos desprezar isso. Veja que Paulo diz, esse é o tesouro de Deus. Onde nós estaremos firmes, seguros, fortalecidos, para vencermos as lutas, as batalhas, contra tudo e todos. As forças espirituais do mal. Aqueles que forem usados pelo diabo e os demônios. Todos. As mentiras, os enganos, os medos, as frustrações, tudo. As lutas do nosso dia a dia, nossas batalhas pessoais, íntimas, não é? Onde só Deus sabe. Tudo na nossa vida. Tudo. É porque nós estamos conhecendo esse mistério de Deus revelado a nós. Poxa, ele disse, e eu concordo com ele, ele disse que há anos estuda o Evangelho, mas ele não saiu nem sequer do pezinho da montanha. Se Porsche disse isso, nós temos muito o que aprender. O Evangelho ele é profundo. E é na pessoa e obra de Cristo que nós devemos estarmos alicerçados para não sermos enganados. Ele fala, enganados como? Com que? Raciocínios falazes. Raciocínios falazes. E aqui, raciocínios falazes são ensinos falsos. E nós precisamos entender que esses raciocínios aqui são formas convincentes de atração. Não é simplesmente de mostrar que está certo, não é? Porque o Evangelho também é uma maneira de manifestar conhecimento do qual convence as pessoas, não é? Inclusive, o Espírito Santo é o principal autor, né, do convencimento do homem, do seu pecado e de tudo mais. Mas esses raciocínios falazes, aqui que Paulo menciona, não é simplesmente convencer, é atrair. É uma maneira pela qual não se fala o que a pessoa precisa ouvir. É um cuidado de agradar os ouvidos, de maneira que a pessoa diz, nossa, que palavras bonitas, palavras belas, era isso justamente que eu estava querendo ouvir. Então, esse tipo de raciocínios falazes são enganos pelos quais vai não somente confundir a cabeça das pessoas, como também vai fazer com que eles gostem do discurso, sintam prazer, alegria naquilo, para serem enganados. Poxa, diz, e eu concordo com ele, que a doutrina da prosperidade, ela não somente está errada, mas ela também é para os errados. A doutrina da prosperidade, ela não somente cativa as pessoas, mas cativam elas naquilo que elas realmente querem. E aí, esse é o terror
Esse é o terror dos falsos ensinamentos, dos ensinos errados. O quão perigoso é você aprender errado. O quanto perigoso é você aprender errado ou você ser ensinado errado. Porque muito trabalho é para desconstruir tudo aquilo da sua mente, né? Muitas convicções minhas tive que deixar para trás. Mas aí sim eu estava convicto e seguro. Eu espero que você também. Né? Muitos conceitos, entendimentos, princípios da sua mente, no seu subconsciente, né? Aí em você, muitas coisas devem estar sendo desconstruídas, sim. Mas desconstruídas desconstruídas da maneira correta, da maneira da sabedoria de Deus, da maneira de Deus, não é? Através do Evangelho, da pessoa de Jesus, daquilo que foi oculto a você, mas que lhe foi revelado, e agora você está compreendendo, entendendo. E ele disse no verso 5, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco. Ou seja, isso é só uma figura de linguagem. Paulo quer dizer o seguinte, eu não estou aí, mas é como se eu estivesse. Eu posso até não estar junto com vocês, mas eu estou intercedendo por vocês. Há muitos dos quais Paulo nem sequer viu, mas estava intercedendo por eles. Estou convosco e alegro-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Por que Paulo fala essas palavras? Por que Paulo falou que se alegra? Não somente porque ele está intercedendo, mas ele está intercedendo por conhecimento de causa. Paulo sabia o que estava acontecendo com eles. E certamente eles estavam vencendo, estavam superando. E isso é importante para nós. Importante para nós das seguintes maneiras. Vejamos, primeiramente, o que é que nós podemos aprender com isso? Com tudo isso aqui que nós meditamos. Primeiro que, preste atenção. Por favor, prestem atenção. O que nós podemos entender a partir de tudo isso aqui que eu expliquei? Primeiro que a mentira, o engano e o erro são as maiores investidas espirituais contra os crentes. As maiores investidas espirituais é enganar, é mostrar o errado, é mentir. Porque aí desestabiliza todo mundo. Deixa todo mundo aflito, inseguro e sem esperança. Então nós precisamos entender isso. Quando é que minha fé está ficando fraca? Quando é que a sua fé está ficando fraca? Quando é que você diz assim, sei lá, estou meio fraco na fé, estou meio desanimado, estou meio abatido, desmotivado, sem ânimo. É quando a mentira, o engano, o erro começam a penetrar a sua mente, o seu coração. São investidas espirituais contra você, contra nós, quebrando todos os princípios os quais já foram estabelecidos por Deus, pelo Espírito Santo. E é um perigo porque atinge a verdade de Deus que nos foi apresentada, a qual nós abraçamos e cremos. É perigoso porque não somente atinge a verdade, mas a nossa certeza, a nossa convicção. E também a nossa esperança. Como é ruim, né? Ficar desesperançoso. Sei lá, tanto faz. Já estou no mais ou menos mesmo. Sei lá o que vai ser de mim. Vai ser da minha vida. Sei lá, do meu futuro. Meu passado foi tão sombrio. Meu passado foi tão ruim. A minha vida hoje, não sei não como é que vai ser não. Enfim, nós podemos ser fortalecidos. Vai destruindo a nossa mente, o coração, a fé. Vai destruindo, vai enfraquecendo. Por isso que Paulo está escrevendo isso aqui.
tem um lugar de importância para nós hoje, sim. Não é isso que nós estamos passando nos nossos dias? Pessoas sem direcionamento, não sabem para onde vai, não sabem de onde vem, não é? Feito o vento, feito folha seca. Como é que tu tá? Como é que tu vai? Sei não, vou indo. Não é? Precisamos entender isso. Outra coisa que nós podemos aprender, né, com toda essa preocupação de Paulo, mostrando sua luta por eles, intercedendo, nós podemos entender que é função da liderança proteger os irmãos. É a função da liderança se preocupar com os crentes, se preocupar com os irmãos, aconselhar, ensiná-los bem, para que haja esse fortalecimento. Você pode não notar o fortalecimento, você pode não perceber, mas você está sendo sustentado todos os dias você está, sim, sendo sustentado, sendo sustentada pelas Escrituras, pelo ensino, relembrando, aprendendo. Mesmo quando não estão por perto, não é? Vejamos que Paulo não estava nem sequer por perto. Paulo não estava por perto, mas ele se preocupou. Ele se preocupou. E ele não se preocupou porque eles não tinham lideranças. Você só parou para perceber sobre isso? No início das nossas meditações em Colossenses, Epáfras, líder lá em Colossenses, lá em Colossos, não é? Ele pede ajuda a Paulo. Possivelmente por falta de experiência, não sabe lidar com a situação. Mas não era uma igreja sem liderança. Isso nos mostra que oração, muito é sempre pouco. Muito nunca é demais. Paulo estava intercedendo, mesmo estando distante. E aqui nós podemos perceber a importância de outra coisa. Que é importante que saibam dos perigos que vêm contra a igreja. É importante. É importante quando a notícia se espalha. É importante. Talvez a gente pode ver um mal nisso, porque tem os interesseiros, né, na fofoca, os que aumentam, os que diminuem. Mas nós precisamos ter um pingo de esperança de que tem aqueles que vão orar, né? Aqueles que vão interceder. O Epáfras, ele não foi um fofoqueiro. Ele não compartilhou fofoca. Isso aí a gente precisa entender. Isso a gente precisa entender. As pessoas não conseguem entender o que é fofoca, né? Fofoca é quando você fala mal das pessoas quando elas não estão presentes. Você está difamando aquelas pessoas, você está falando mal delas. É quando você compartilha uma notícia. Depende. Se você estiver mal intencionado, será que você está realmente mal intencionado em compartilhar dos seus irmãos com os outros? Isso é importante, porque veja, Epáfras faz isso. Ele está passando por uma dificuldade na igreja onde ele é líder. E aí ele compartilha com Paulo, ele faz com que isso chegue até Paulo. E Paulo fala, eu vou escrever essa carta, tá. E eu me preocupo. Eu me preocupo. E eu estou lutando em oração, em intercessão. Então, sabe, a igreja ela é fortalecida por meio de orações. Por isso que é importante esse compartilhar. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Olha, aconteceu isso com fulano, com ciclano, com beltrano. Olha, tal igreja está assim. Tá, tudo bem, e agora o que você vai fazer? Se você não tem nada para fazer, além de nada para fazer, você podia orar. Não é? Se você pode fazer tudo para fazer, mesmo com tudo para fazer, você pode, além de tudo para fazer, você pode orar. Interceder, apresentar diante de Deus, pedir as misericórdias de Deus, as compaixões de Deus e desejar coisas boas para o bem dos seus irmãos e das igrejas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra, pelo entendimento derramado aqui na nossa ocasião. Que o Senhor aplique em nossos corações. Eu tenho certeza, Senhor, que não tem sido em vão. Tenho certeza, Senhor, que a tua palavra é poderosa. Tenho certeza, Senhor, que o Espírito Santo tem atuado no nosso meio. Tenho certeza, Senhor, que estamos sendo ensinados. Que o Senhor nos guarde. E que saibamos que não estamos sozinhos. Nós estamos juntos. Podemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, nos fortalecendo como irmãos, como igreja. E sabendo que muito mais interessado pelo nosso fortalecimento, nosso crescimento, nossa maturidade, nossas vitórias sobre todo o mal neste mundo, o mais interessado é o dono da igreja, é o próprio Cristo, aquele que deu a vida por ela. O mais interessado pelo avanço do Evangelho é Ele. Nós possamos confiar e manter nossa esperança nele, que é a nossa riqueza, nossa maior riqueza, a pessoa de Jesus e o que Ele fez por nós. Amém.